Primeiramente, muito bom dia a todos. Bom, como nós nos deparamos diariamente com muitas notícias e especulações, cabe a nós, como corretores de imóveis, filtrar essas informações e, além de filtrar, tentar tirar proveito dela. Mas como fazer isso se nós não nos organizarmos e não tivermos um processo de ordenação para fazer isso? O conceito 5S, ele se baseia muito nisso, né? Porque as empresas de manufatura, de indústrias de todos os segmentos, elas utilizam muito este conceito. E como o próprio nome já diz, né, são princípios japoneses. Então, vamos passar aqui um pouquinho sobre a história do 5S, como ele foi criado e por que ele foi criado. E como que eu traduzi isso de forma didática para o mundo dos negócios, né, que é, eu acho que o ponto mais importante do nosso workshop. Bom, então assim, onde teve o início o 5S? Né, o 5S ele teve início no Japão, após a Segunda Guerra Mundial, e muitos aqui devem saber ou se lembrar, né, pela história, pelo que estudou, que na Segunda Guerra Mundial, o Japão foi devastado pela bomba de Hiroshima e Nagasaki. Acabou com grande parte do país. E por incrível que pareça, né, quem jogou a bomba lá foram os Estados Unidos, que na sequência incentivaram o Japão a falar: vocês precisam reconstruir o país de vocês, mas para vocês terem eficiência na reconstrução do país, vocês vão ter que ter qualidade. Aí os japoneses, né, que os mais conceituados, os mais que não foram atingidos aí de forma direta pelo processo, eles seguiram a orientação dos Estados Unidos e resolveram trabalhar na qualidade. Tanto é que hoje o Japão é um dos países mais desenvolvidos do mundo, né, mesmo tendo sido devastado por uma bomba nuclear. Então, o que eles fizeram? Para a gente ter qualidade, a gente tem que controlar o processo. É necessário controlar o processo passo a passo. Se a gente controla o processo, nós conseguimos ou conseguiremos assegurar os resultados finais do processo. E aí é onde está o nosso maior detalhe de tudo: conseguir resultados finais satisfatórios para o nosso desenvolvimento, seja ele pessoal, profissional ou social. E, na sequência, o que é cuidar da base? É cuidar de nós, cuidar da nossa empresa, da nossa pessoa como empresa, é cuidar da nossa saúde, é cuidar dos nossos meios físicos, família. Tudo isso faz parte de um processo muito importante no contexto geral. E, na medida que nós fazemos o cuidado da nossa base, que a gente assegura os resultados finais, a gente acaba facilitando a aprendizagem nossa e de quem convive conosco. Porque as pessoas acabam seguindo muito dos parâmetros que nós temos como ideologia, né? Você pode ver que tem muita gente artista, que tem um monte de seguidores. E assim, você pode ver que quando você para conversar com uma pessoa X ou Y, e ela fala que que segue tal fulano, que segue ciclano, que segue uma empresa ou um produto, é porque ela se assemelha com aquilo que está sendo mostrado. Então, dentro desse processo, nós temos sempre que facilitar a aprendizagem de quem vive conosco, obter a qualidade do nosso processo no meio social, profissional e pessoal, e cuidar dos nossos ambientes de trabalho, né? Que aí inclui nossos materiais, os métodos e as pessoas, né, que assim nos complementam. Então, a etapa inicial e base para a implementação da qualidade total, o esquema 5S, é assim chamado devido à primeira letra das 5 palavras japonesas. O programa tem como objetivo mobilizar, motivar e conscientizar as pessoas, né,
e a empresa para a qualidade total, através da organização e da disciplina no local de trabalho. Por exemplo, alguém aqui discorda que se não tiver organização, o que vocês conseguem fazer de uma forma geral no nosso dia a dia? Pouca coisa, né? Então, a gente tem que estar sempre organizado, ainda mais nós, né, que trabalhamos de forma, na maioria das vezes, como profissional liberal, né? Então, se a gente não tiver uma organização, se a gente não tiver um processo ao qual isto facilite a nossa vida, a gente fica perdido. E essa é a ideia da implementação do 5S. Então, o que seria o 5S? As 5 palavras: Seiri, Seizu, Seiton, Seiketsu e Shitsuki. O que é o Seiri? É a utilização. Seizu, ordenação. Seiton, limpeza. Seiketsu, saúde e padronização. E Shitsuki, autodisciplina. Todos nós que trabalhamos de forma autônoma, a gente precisa ter muita autodisciplina para a gente conseguir conquistar novos espaços, para nós conseguirmos conquistar nossos resultados. Isso é o que motiva nós a continuarmos no nosso processo, ao qual a gente se dedica e faz, acredito que muitos, com amor e carinho. Nessa metodologia, né, a palavra senso se tornou padrão no Brasil. Por quê? Como na tradução direta as palavras mudam do japonês para o português, então criou-se, né, a palavra senso, né? Então, na palavra senso, então a gente ficou senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza, senso de saúde e padronização e senso de autodisciplina. Por que foi incluída a palavra senso dentro do processo? Nada mais e simplesmente para facilitar a didática ao qual o processo é passado e implementado. E porque também remete ao bom senso, características de pessoa sensata, enfim, tem outros detalhes. E, dentro desta atitude, né, o 5S hoje, ele é visto muito, né, como uma atitude, ele deixou de ser visto como uma atitude de fábrica, máquinas ou ferramentas, ao qual isso sempre foi muito implantado, para ser praticado por qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer processo, para facilitar a solução de qualquer desafio. E quem de vocês aqui não tem um desafio por dia? Todos nós, né? Tem aquele velho ditado, né, que a gente precisa todo dia matar um leão. Eu preciso matar 2, porque um só não resolve a minha vida, não. Tem que matar 2. Pessoal, eu coloquei aqui uma similaridade com o nosso cotidiano, pessoal, né? E transformando um pouquinho, né, na nossa parte profissional. Então, o que seria o 5S? O primeiro, senso de utilização. Seiri, separar o que é útil do que não é. Melhorar o uso do útil. No nosso corpo humano, fazemos isso diariamente, sem perceber. O nosso corpo, fisicamente, já trabalha isso sem a gente perceber. Vocês podem ver que eu vou entrar aqui nos temas e vocês vão concordar. Então, o que acontece? Nós nos alimentamos. Comemos pão, comemos arroz, feijão, carne, enfim, cada um com a sua dieta específica ou não. O que acontece quando você come demais? O seu corpo absorve tudo aquilo que você consome? Não. Impossível, não. Né? Então, o que acontece? O corpo, na medida que ele se satisfaz, né, ele elimina aquilo que não é mais útil. A ordenação, Seiton, um lugar para cada coisa no seu lugar. No nosso corpo humano, é tudo separadinho. Sistema nervoso, sistema digestivo, sistema respiratório, os 3 principais que que controlam a nossa saúde. Se um falhar, o outro começa a falhar na sequência. Isso é a nossa situação de vida. Limpeza, né? Seizu, limpar e evitar de sujar.
o que isso remete para nós como ser humano, como pessoa, né? Se você fizer alguma coisa que agrida fisicamente o seu corpo de forma direta, a tendência é que você pare de dar vida, né, se você não limpar constantemente. O que eu quero dizer com isso? Se você trabalha num lugar sujo, se você mora num lugar que você cuida pouco da assiduidade local, a gente começa a ficar numa situação desagradável com o processo de forma geral. E para muitos, eu tenho certeza que começou a sujar, começa a incomodar, né? E a gente faz o quê? Limpa. Né? E se a gente deixa um lugar sujo, algum lugar desorganizado, bagunçado, quando você chega assim que você olha, você fala, onde está aquele papel que eu precisava tanto? Aquele contato daquele cliente que eu precisava para agora? E aí você não acha. E aí você, dependendo da situação, pode até perder o time do cliente dentro desse processo. Saúde e padronização, Seiketsu. Para padronizar práticas saudáveis. Está detalhado em cada DNA. Pessoal, todos nós temos um corpo, tanto é que a maior dificuldade que nós temos hoje, de forma médica, é criar clones, porque cada DNA de cada ser humano é único, não se repete. A não ser que a pessoa seja gêmeos, né? Aí repete um pouquinho, mas é só um pouquinho. Então, o que acontece? Dentro do Prática Saudável, inclui o quê? A nossa boa alimentação, nós cuidarmos do nosso corpo de forma saudável, com prática de exercício, seja ela qual for, né? Uma caminhada, uma corrida para quem gosta, academia, enfim. Nós precisamos disso. Nosso corpo precisa disso, né? E quem não faz nenhum tipo de atividade física, e eu falo assim, o mais básico possível, preocupem-se de fazer, porque isso está diretamente envolvido com a nossa saúde até o final de nossas vidas. E o senso da autodisciplina, que é o Shitsuki. No comando, autodisciplina, no corpo humano, faz o que tem que ser feito. Ou seja, o sistema nervoso se encarrega de fazer o que tem que ser feito, o sistema digestivo e o respiratório, na mesma forma. Eles se encarregam automaticamente do que tem que ser feito de forma repetitiva, né? Então, isso, se a gente transformar para o nosso dia a dia, é a nossa autodisciplina. Falando da parte profissional, quando a gente fala no senso de utilização, nós precisamos sempre tomar cuidado com o cliente, porque ele é a nossa proposta direta quando nós trabalhamos de forma liberal, de assim, atender o cliente, atender a necessidade do cliente. Então, a gente precisa saber o status do cliente, né? Saber o quanto é importante aquilo que ele está te propondo, aquilo que ele está procurando. Porque o cliente, quando ele entra num stand de vendas, quando ele entra num anúncio, quando ele entra no Google, quando ele entra em diversas formas para procurar alguma coisa, é porque ele se sente que ele precisa daquilo. Ele precisa utilizar aquilo. O que cabe a nós como função? Organizar esse processo e mostrar para ele o que ele procura. E para quando a gente conseguir mostrar para ele o que ele procura, a gente precisa entender o cliente. Porque se a gente não entender o cliente e o que ele quer, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, porque a gente vai acabar... a gente entra num processo tão repetitivo que a gente começa a mostrar muito mais coisas ou muito menos coisas do que o cliente precisa ou não atende, e o cliente acaba abandonando você como profissional. E isso é o que a gente não quer. Nós não podemos querer isso. Cada cliente que entra, cada cliente que nos contacta, é tão importante como qualquer outro. Então, cabe a nós entender um pouco o processo do cliente, né, para fazer a utilização para ele. E na ordenação, né, ordenação correta de acordo com o status. Nós podemos fazer isso, vou mostrar mais para frente um pouquinho, utilizando algumas ferramentas que hoje estão às nossas disposições de forma gratuita.
Por isso que eu até coloquei ali, né? Pelo Google Agenda. Né? Que o Google ele oferece diversas ferramentas que pouca gente tem conhecimento. Poderia fazer um excelente uso da ferramenta de forma gratuita e muito eficaz. A gente vai passar isso um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, a ordenação correta de acordo com o status do cliente é saber se é um cliente frio. É um exemplo, né? Cliente frio, cliente morno, cliente quente. Na nossa conversa que nós temos com os nossos clientes, a gente consegue perceber isso. Qual que é a sensibilidade que o cliente está? Ele precisa mudar para agora? Ele precisa comprar agora? Ele vai investir? Ele quer... o que ele precisa? E na hora que nós identificamos isso, a gente começa a cercar o processo dentro do cliente. A gente começa a entrar dentro de forma mais categórica, a gente começa a entrar dentro da mente do cliente. E às vezes o cliente até fala, nossa, mas como você imaginou que eu estava procurando isso ou que eu estava precisando disso? Porque nós conseguimos mapear pela conversa o que o cliente quer. E lembre-se, tá, que isso já foi comprovado cientificamente, que quando um cliente, qualquer produto, qualquer serviço, quando ele quer comprar aquilo, é porque ele está insatisfeito com o que ele tem. Seja um carro, seja um apartamento, seja um serviço, seja uma mercadoria. Ele não compra porque eu vou comprar porque eu quero gastar dinheiro. Não, ele compra porque ele está insatisfeito. E isso é muito estudado na parte da neurolinguística. E depois a gente pode até tratar num futuro próximo tema aí de workshop sobre isso. E no senso de limpeza, fazendo um backup periódico. Como é que a gente pode fazer um backup periódico? Puro e simplesmente utilizando planilha. Né? Planilha do Excel, planilha do celular, do próprio Google. Né? O Google ele oferece essa ferramenta de forma gratuita também. E quando a gente faz o backup periódico, o que a gente alimenta nessa planilha? A gente consegue pescar o cliente que lá atrás eu coloquei ele como frio, mas eu tenho ele agendado, eu tenho ele dentro do meu processo. Então chega um momento que quando você começa a fazer o círculo de atividade de forma autodisciplinar, você chega nesse cliente de novo e esse cliente fala, poxa, eu estava frio há 5 meses atrás, 1 ano atrás. Hoje eu vendi meu imóvel, hoje eu recebi minha aposentadoria, recebi na Mega Sena, sei lá, vou comprar. E aí o que acontece? Você automaticamente acaba entrando no time do cliente. É lógico que, às vezes, isso nem sempre acontece. Né? Às vezes a pessoa fala que, me liga daqui 3 meses, me liga daqui 6 meses. Aí você se agenda, se programa. Daqui 6 meses você liga para o cliente. Quando a gente fala, eu já comprei outra unidade e tal. Acontece. Né? A gente não consegue mapear tudo. Nós tentamos fazer isso de uma forma simples, mas nem tudo acontece da forma que a gente se programa. Mas o fato de a gente se programar faz com que, né, o nosso percentual de acerto aumente muito. Muito mesmo. Né? E eu falo isso por experiência própria minha. Saúde e padronização, né? Time de cada um. Mas é necessário iniciar o processo e alimentar esse processo. Por que eu falo alimentar o processo? Porque você vai lá, faz todo um detalhamento das suas atividades, você faz um detalhamento da sua rotina. E aí você alimenta uma vez. Se você não alimentar não fazer autodisciplina e não realimentar esse processo, você corta ele no meio. E na hora que você retoma, você tem que começar lá do começo de novo, porque você já não sabe mais o que estava o cliente, como não estava, como é que está o processo, se o imóvel ainda está disponível, se não está disponível. Então, aí você acaba se perdendo automaticamente no processo. E na hora que você vai tentar voltar no processo, no meio do caminho, você acaba se bagunçando ainda mais. Aí, obrigatoriamente, você acaba tendo que voltar para o senso da utilização. E, de novo, fazer a triagem sobre o que é ruim, sobre o que não é, descartar o que é ruim, aproveitar o que é bom. Então, o processo do 5S, ele é um processo que ele tem que ser, sim,
repetidas vezes feito. Ele precisa ser realizado de formas repetidas. E dentro deste conceito, chega um momento que o processo anda sozinho. Você se acostuma com o detalhe do processo. E na hora que você tem um costume, é onde você começa a, sim, pegar e utilizar de forma máxima o potencial que você tem, o potencial do seu cliente. E na autodisciplina, né? Garantir a execução de todo o fluxo de trabalho. 5S, né? E é fazer isso de forma diária. Porque se você começa a fazer o processo de 5S e não alimenta ele de forma diária, né, que é o nosso trabalho, é fazer uma alimentação diária, fazer um processo diário do que nós temos, a gente se perde no meio do caminho. E aí, quando você vai ver, aí você olha a sua agenda e fala, caramba, olha só, esse cliente eu anotei aqui que era para entrar em contato com ele dia 22 de outubro, 23 de outubro, e eu marquei isso a semana passada, e eu esqueci. E aí você esquece. E se você esquece, a tendência é que você não consiga ou perca a chance de concretizar uma venda, que para nós é muito importante, é o nosso troféu conquistar a venda, né? Conquistar a execução da venda, né? Perante ao cliente, né? Fazer essa intermediação. Então, o que a gente tem como desafio da atualidade? Né? Nós temos uma alta tecnologia, hoje tudo está conectado a tudo. Né? Nós temos aí já no campo comercial, no campo de produto, geladeira que a pessoa controla a temperatura da geladeira pelo celular. A pessoa consegue colocar a máquina para lavar e secar pelo celular. É a conectividade. E isso tende a ser cada vez mais normal. Hoje, alguns lugares já tem. Amanhã, todos terão. Porque isso é o futuro. E o que a gente faz com a velocidade, né, do que chegam essas informações? A gente precisa se organizar. E foi o que o Japão fez, né, após a Segunda Guerra Mundial. A primeira coisa que ele fez, arrumou a bagunça. Limpou a cidade, pegou todo o processo dele, quem sobrou, quem sobreviveu, teve a retomada da vida, e hoje em dia, as informações, elas chegam muito depressa. E da mesma forma que elas chegam depressa, elas também perdem valor depressa. Então, tudo é muito rápido. Tudo, sem exceção. A gente está num mundo que a tecnologia hoje, ela tem o seu pós, né, o seu pró, mas ele também tem o seu contra. E o que cabe a nós fazer dentro desse processo? Chegou a informação, é útil? Vou utilizar. Para mim, e se for o caso, para o meu cliente. Vamos utilizar a informação. Né? Então, assim, o que eu utilizo? Quando eu falo que eu utilizo a informação, é tentar evitar de pegar o que é bom dentro do mercado de notícia e excluir o que é ruim. Porque vocês podem ter certeza. O que faz vender jornal e revista por aí hoje? É notícia boa ou é notícia ruim? É notícia ruim, né? Você liga a TV, a notícia é ruim, tá? É manchete. Se a notícia é boa, passa desapercebido. Então, a nossa função é achar a notícia boa, interpretar a notícia boa e repassar isso. E automaticamente, dentro desse processo, nós acabamos por nos blindar de notícias ruins. E quando a gente se depara com um cliente pessimista, com um cliente que só reclama que a economia está ruim, que a economia está isso, que a política não está legal, nós temos defesa do contra do cliente. E aí é onde a gente começa a ter um diálogo, é onde nós começamos a estreitar a nossa relação com o cliente, e o estreitamento dessa relação faz com que nós ganhamos esse cliente de forma pessoal. O que é de forma pessoal? É que o cliente ele não vai esquecer você. Ele pode demorar 1 ano para voltar a fazer uma negociação, mas ele vai falar, poxa, aquela pessoa que me atendeu lá, o Amaro, o Luiz, qual é o seu nome? Odair, né? Que o Odair falou assim, nossa senhora, aí a pessoa recebe a ligação do cliente, oi, lembra de mim, não sei o quê?
Obviamente que você está com o telefone do cliente cadastrado no seu celular. Aí você fala, não, lembro, tal, não sei o quê. Então, você estreita a ligação com esse cliente. Imagina que tantas possibilidades que pode acontecer, que às vezes o cliente não vai nem comprar, ou ele perdeu o time da compra dele. Mas ele está tão preso à nossa pessoa como negociação, que ele acaba indicando pessoas. Ele fala assim, olha, tal fulano, o Odair me atendeu muito bem lá no plantão, vai lá e fala com ele, vai lá e procura ele. Ou seja, torna-se uma indicação indireta. A pessoa que indicou não comprou, mas ela indica uma pessoa que pode finalizar, está procurando uma coisa e está pronta para fazer a compra de um imóvel. O que cabe a nós? Fazer a intermediação. Pura e simplesmente fazer a intermediação, porque o cliente já vem mais mastigado, o cliente já vem já pronto, o cliente já vem conhecendo sobre você, um pouco sobre você. E aí você vai trabalhando isso de forma diária, de forma semanal, de forma mensal, e quando você vê o resultado está saindo, está fluindo. E isso que é o bacana do processo. Né? Então, dentro das chuvas de informações, nós temos que sempre aproveitar as oportunidades e descartar o que não vai nos trazer, o que não vai nos deixar felizes. Então, assim, dentro desse conceito, né, o do 5S, entra-se o Kaizen, né, que também é muito utilizado em fábrica. E qual que é a metodologia do Kaizen baseado no 5S? Orientar e observar. O que é orientar e observar? Vamos falar isso perto do cliente. O cliente chega e fala, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Vamos entender o que o cliente quer? Primeiro passo. Segundo passo, entendemos o que o cliente quer? Vamos orientar. Mostrar para ele o que nós temos a oferecer, com a nossa orientação. Por exemplo, falar para o cliente que a política é ruim, é bom? Agora me fala uma coisa, falar para o cliente que eu tenho a correção do NCC, a correção do IGPM, como isso impacta para ele no preço, isso é importante? Isso é importante. Então, quando o cliente nos precipita a falar de alguma coisa que seja ruim, vamos devolver o processo para ele de forma positiva. E aí, nesse embate de vai e volta, é onde cada vez mais você vai entrelaçar um relacionamento com o seu cliente. E vai fazer com que, orientando e observando o seu cliente, você vai fazer com que ele tome as decisões adequadas, dentro do que ele precisa, dentro do que ele pode e, automaticamente, dentro do que ele quer. E você pode ter certeza que ele vai ser um cliente realizado. Pela nossa instrução, pela nossa formação. Porque isso é o que faz dentro do processo nosso, como intermediador de imóveis, mostrar para o cliente. Então, a gente cuida desse processo. A gente mostra para ele, porque o cliente ele chega lá, ele não sabe de nada. O que ele sabe? Notícia ruim. Que a política está ruim, que os políticos roubam, que o Banco Central aumentou a taxa de juros. É o que eles sabem. Mas como o processo funciona, cabe a nós, como consultores, fazer essa intermediação. E na hora que essa intermediação é bem feita, o que acontece? O que é concretizado? A venda. Né? E por isso, temos sim direito aos nossos honorários, que muitos chamam de comissão, mas são os nossos honorários. Justo, né? Porque você mostrou para o cliente o que é bom. Então, se você prestou um serviço de utilidade para o cliente, nada mais justo que você receber por isso, né? Que são os nossos honorários. Isso faz com que você o quê? Tenha um crescimento e formação, como pessoa, como cidadão e como profissional. Então, o que seria o Kaizen separado? Né? Qual a definição? O Kai, mudar. Zen, bom. Do japonês, a tradução direta é isso. Mudar e bom. Bom para o melhor. Ou seja, numa tradução mais livre, o Kaizen significa o quê? Melhoria contínua.
todos nós necessitamos de fazer melhorias contínuas. Alguém aqui sabe todas as verdades do mundo? Alguém aqui nasce sabendo de tudo? A gente aprende, né? E cada vez que nós aprendemos e repassamos o nosso conhecimento, nós fazemos um processo de melhoria contínua. E isso que é o bacana, né? Porque assim, quando você tem o processo de melhoria contínua instalado dentro do nosso processo, tudo flui melhor. Então, assim, o que eu tive de experiência nesses últimos 5 anos? Que tudo que eu aprendi e eu repassei o meu conhecimento, só me trouxe coisas boas, só me trouxe situações agradáveis. Profissionalmente, quando eu, né, falando um pouco mais de mim agora, bem breve sobre a minha atuação profissional, quando eu entrei na Tecnisa, né, construtora aí do segmento de médio, grande porte, também trabalhar algum setor popular, eu era só mais um corretor, só mais um número. Hoje, eu sou conhecido na empresa, né? Por isso eu tive a oportunidade da promoção de ser coordenador de venda de um dos projetos mais importantes hoje de São Paulo, que é o Jardim das Perdizes. Né? Então, assim, dificilmente o corretor hoje que olha e fala que não conhece o Jardim das Perdizes. Porque o bairro se tornou um ícone em São Paulo. Mas, para você poder trabalhar todo esse processo, eu, que vim lá da indústria, né, que trabalhei na Fiat por muitos anos, eu trouxe isso de lá, traduzi para o nosso conceito e só colhi resultados bons. Mas, assim, o processo é contínuo. Sempre contínuo. A melhoria é sempre contínua. E vai ser assim até o resto de nossas vidas enquanto existirmos como pessoa. E se nós passamos isso para filhos, netos, e seguimos esse padrão, a tendência é que, num futuro, nós nos respeitamos cada vez mais, nós tenhamos um crescimento profissional e pessoal cada vez maior. Vou pegar como exemplo o Japão, né, de novo, que assim, eles são, para mim, é um país assim, nível prime com relação à educação social. Porque se lá, tudo bem que é um país pequeno, né, assim, não vamos medir a proporção continental do país, mas se uma pessoa lá fica gripada, qual é a primeira coisa que ela faz? Coloca um vedador aqui no nariz para ela espirrar e não contaminar ninguém. Vocês podem ver que é comum, assim, vocês vêem reportagem, às vezes que vai de alguma empresa, de alguma TV, vai fazer alguma reportagem no Japão lá, e você vê crianças, você vê adultos andando no metrô. Se tiver doente, o que eles se preocupam? Em não transmitir a doença dela para outra pessoa. Né? Mas e o que é isso? É uma cultura, é um processo que eles começaram lá atrás. E hoje, muitos dos países, quando olham esse processo e falam, poxa, eles deram certo. Indiferente do tamanho, se todos nós, como pessoas, realizarmos esse processo, a tendência é que, num futuro, sim, isso seja feito. E isso é o que nos torna, de forma civil, pessoas que têm probabilidade de conquistar cada vez mais coisas, né, mais realizações. Todos possuem aqui celular smartphone? Samsung, ou iPad, ou alguma coisa do tipo? Tem, né? Então, vamos praticar um pouquinho, né, do 5S. E aqui a gente vai entrar na nossa parte da nossa sugestão de funcionalidade do processo. Né? Eu separei aqui um espaço aqui para poder mostrar para vocês como isso pode ser feito de forma simples, utilizando um único celular, e com a ajuda de um desktop, seja ele um notebook ou um computador de mesa. Então, vamos lá. Só recapitulando, a gente tem Seiri, Seizu, utilização, ordenação, Seiton, limpeza, Seiketsu, saúde, Shitsuki, autodisciplina. Bom, como é que nós podemos fazer aqui, né, um processo para poder fazer a utilização do que nos é útil e do que não nos é útil?
um exemplo que eu dei é criar uma planilha. Né? Então, assim, aqui nesse exemplo, eu criei uma planilha onde eu coloquei lá final de semana. Né? Na verdade, essa planilha foi criada para mim, tá? Mas, enfim, eu utilizo ela. Mapa de atendimento semanal. Então, eu tenho lá a situação, ó, fim de semana, sábado, domingo, onde que eu estou escalado, né? Ali, Amaro, os produtos que eu tenho para atender naquele dia. Então, olha, a quantidade de tratativa naquele produto, Jequitibá, eu tenho uma. Né? E aí eu tenho a posição semanal do meu processo. Pessoal, essas planilhas assim, eu tenho várias planilhas que eu desenvolvi, várias que eu tenho. Se alguém depois quiser exemplos de planilha, a gente pode conversar depois no final, não tem problema nenhum, que eu tenho tudo que eu posso passar para vocês de forma bem simples. Então, dentro desse processo, eu criei uma planilha para o quê? Verificar o que é útil para mim naquela semana e o que não é. O que é útil, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar em cima disso. O que não é útil, o que não, assim, o que é não ser útil? Por exemplo, um processo que não está a respeito dessa semana, está para outra semana. Então, para essa semana, eu tenho que me preocupar com a agenda dessa semana, com a agenda de hoje, de amanhã, já vou começar a me preparar no final do dia. Mas, se eu estou organizado e preparado para isso, eu vou me preocupar semana que vem com as coisas da semana que vem. Isso seja de forma pessoal, se eu tiver consulta médica, se eu não tiver consulta médica, se eu tiver que atender um cliente pessoalmente, se eu tiver que ir até um escritório de algum cliente, mas é só semana que vem, eu vou me preocupar com esse processo semana que vem. Eu não tenho por que me preocupar com ele agora. Então, ele passa... a semana que vem passa a não ser útil para mim. O que passa útil para mim? A minha semana atual. Esse é um dos exemplos, é uma das possibilidades de a gente fazer a utilização dentro do processo nosso de mercado. E como que a gente pode fazer uma ordenação? Né? A gente tem várias formas aí de fazer a ordenação. Então, a gente pode criar uma lista de cliente, né, também, utilizando planilha, pelo Excel, pelo Word, enfim, não sei. Cada um tem uma situação aí. A gente pode criar uma ordenação pelo nosso celular, né? E o que eu falo quando é criar pelo nosso celular? Quando a gente cadastra o nome de um cliente, né, na nossa listagem, né, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode criar, né, configurações para criar pasta. Então, assim, o que é criar pasta? Eu posso já vincular diretamente, quando eu cadastro pela primeira vez um telefone, se esse telefone pertence à família, a um membro da família, a um cliente, a um contato comercial, ao contato de uma empresa, o celular já me permite fazer isso automaticamente. Então, assim, o que basta a gente fazer? Cadastrou o número, vai lá na opção, quando a gente coloca para cadastrar um certo número de uma pessoa, seja no contato ou seja na função, né, quando a gente coloca aqui, ó, a gente aperta aqui o sinal de mais, olha lá, ele aparece nome, organização, telefone, e-mail e grupos. Né? O que é o grupos? Ó, contatos de emergência, clientes, né, no caso, clientes eu criei, colegas de trabalho, família, amigos. Então, dentro desse grupo, eu já consigo me organizar. Né? E qual que é a facilidade de eu me organizar por esses grupos? É que eu quero, por exemplo, fazer... eu quero pegar só meus clientes. O que eu vou lá? Eu seleciono o grupo e coloco só cliente. Ele só vai me listar no telefone, telefones de cliente. O que isso evita para mim? De eu ficar caçando o número do cidadão, o nome do cidadão, na minha listagem completa de telefone. E isso faz com que, imagina que você tem lá um nome com letra Z, com U. Se você tiver listado no seu telefone só os clientes, você vai chegar mais próximo do U. E isso vai te facilitar de ser mais rápido para ligar para o cliente. Então, tudo isso, se vocês forem ver, é um processo que é útil. Mas, para ser útil, a gente tem que usar. Né? A gente tem que usar a ferramenta da forma que ela nos é colocada, porque já existe o processo. Basta utilizar. Qual que é outro processo? Pelas agendas. Né? Então, o Google nos oferece isso diretamente pela ajuda de um desktop, que também é sincronizado com o celular.
Então, todos aqui, no caso, né, como eu estou usando o Google, né, então eu vou dar o exemplo aqui, alguém que... Eu acredito que todo mundo aqui deve ter uma conta no Google, que seria o Gmail. Você criou um e-mail no Gmail, você consegue sincronizar contato do seu celular, você consegue sincronizar a sua agenda e você consegue sincronizar arquivos, né, pelo Google Drive. Tudo de forma gratuita. E uma vez que os seus contatos estão cadastrados na conta, se alguém chegar, como acontece muito, e eu já vi muitos casos disso, a pessoa chega e fala, poxa, eu tive um infortúnio, fui assaltado, levaram meu celular. Qual que é a primeira preocupação que a pessoa tem com relação quando rouba o celular? Os contatos, né? É a alma do nosso negócio. E os meus contatos, e o contato do meu cliente, eu não marquei em nenhum outro lugar. Se você está sincronizado com a conta, pode ler, tudo bem, é um infortúnio, né? Acontece com todo mundo, já aconteceu alguém, se não aconteceu, sorte, né? Mas eu acredito que por muitas já deve ter passado por esse infortúnio. Só que está lá, os contatos estão lá. Se você esqueceu o celular em algum lugar ou está longe, o que você faz no desktop? Você não precisa ir lá no seu celular, imagina que está carregando, ou você esqueceu em casa o celular por algum motivo. O que acontece? Você acessa o Google, aí você vai fazer o quê? Né, no Google, né, quando você acessa, você vai clicar ali, ó, naquele pontilhado ali, que tem 9 quadradinhos, aí ele vai liberar para você um menu das ferramentas do Google. Ali você tem Minha Conta, Pesquisa, Maps, YouTube, que é o que mais todo mundo usa, né? YouTube, para pesquisar as coisas, é maravilhoso. Mas tem a funcionalidade, que é o quê? A agenda, né? E o Drive. E ainda tem, vou mostrar mais para frente, a parte de você acessar os seus contatos. Para quem tem iPhone, né, que é um produto da Apple, que é diferente, ele tem o mesmo processo, só que aí não usa a conta do Google, usa o iCloud. Né? Então, você também tem os seus contatos todos na nuvem, ele salva automaticamente todo esse processo. Então, aqui, né, um exemplo de ordenação. Então, eu peguei, acessei a minha agenda, né? Então, aqui na minha agenda, vocês podem ver, eu tenho ali, ó, domingo, dia 22, né? Eu coloquei ali, não sei se vocês vão enxergar, mas, enfim, eu coloquei ali na minha agenda às 14 horas. Eu estava no plantão, às 14 horas eu atendi um cliente, e eu fui lá e inseri a informação na minha agenda. Atendimento do Jardim das Perdizes, e eu deixei ali só o título. Para quê? Para eu saber, quando eu olhar na minha agenda, o que eu atendi. E o fato de eu colocar ele neste processo é que eu não vou precisar mais andar com um caderno, eu não vou mais precisar andar anotar no rascunho, eu não vou precisar de mais nada disso, gente, porque o que eu vou usar? A ferramenta. Se eu esqueci meu celular, se eu esqueci qualquer coisa em algum lugar, por algum motivo, eu tenho acesso à informação pelo desktop. Da empresa, da imobiliária, não sei. Mas hoje é fácil acesso a um computador. Né? Para quem não tiver acesso ao computador, se precisa de um acesso rápido a alguma coisa, vai alguns no centro aqui, tem vários locais aqui que tem a internet pública, né? Computador para utilização pública. Você vai lá, acessa o processo, acessa a sua conta, está tudo na mão. Então, você acaba o quê? Você acaba, quando você consegue se organizar e ter um processo de ordenação, você consegue aproveitar muito mais o seu tempo. E quando eu falo aproveitar muito mais o seu tempo, eu falo do lado do quarto S, que é a nossa saúde, que é da nossa pessoa física. Que se eu consigo minimizar com eficiência todo o meu pacto de trabalho, o que me sobra? Tempo para cuidar da minha saúde. Para ir para a academia, para eu fazer uma caminhada, para eu comer melhor, para não comer com pressa em 15 minutos, porque eu vou atender um cliente em 15 minutos, entendeu? Esse é o conceito do 5S. É isso que o 5S faz o trabalho da implementação do 5S, é isso, é facilitar a nossa vida, né? É facilitar o processo de forma ordenada. Né? Porque não adianta você ter um processo e ter um caderno para anotar a agenda de cliente, um caderno para anotar pessoal, um caderno... Gente, a gente fica assim nas nuvens. E a gente fica com tanto processo para cuidar ao mesmo tempo que a gente acaba não tendo... não sobra tempo para a gente. E o que a gente reclama no final do dia? Nossa, o dia tinha que ter mais tempo, não tive tempo de fazer o que eu pude fazer hoje. Né? Então, pense um pouco. Será que eu realmente não tive tempo para fazer aquilo que eu estava previsto de fazer?
Ou será que eu não estava organizado para fazer aquilo que eu tinha que fazer? Vejam que tem diferença entre eu estar organizado para fazer o que eu tinha que fazer e eu saber que eu tenho que fazer e não estar organizado para aquilo. A gente acaba atropelando as coisas e isso é inevitável. Né? E aí, o que faz com a gente? A gente aumenta nosso estresse, a gente fica doente por causa disso. Todo esse processo. Então, você imagina, né, se o cliente fala para você, olha, me liga tal dia, entre meio-dia e 1h, que é a hora do meu almoço. Aí você anota o dia e esquece de colocar o horário. Aí você liga para o cliente no horário e o cliente fala, não pode te atender, eu falei para você atender no meu almoço, que era até 1h, você estava me ligando 1h15. Quer dizer, você perdeu o time do cliente. Se ele falou que era meio-dia a 1h, e você coloca isso no Google Agenda, 10 minutos antes da meio-dia, ele manda um e-mail para você e uma notificação via SMS, ligar para o cliente. Então, você já starta aqui, você fala, deixa eu pegar aqui e já ligar para o cliente. Quer dizer, você para de, se você estiver fazendo uma coisa que não é importante naquele momento, você vai parar o que você está fazendo que não é importante para ligar para o seu cliente. Então, o processo ele começa a funcionar, ele começa a andar. Né? E aí, quando você cria a agenda, né, o que é o primeiro passo? Você vai lá naquele botãozinho criar, né, aí ele vai aparecer lá o que você quer criar. Né? Então, o que você quer criar? Enviar preços, Jardim das Perdizes. Foi no caso eu coloquei, ó, dia 25/10. Aí eu coloquei o horário, né, que é para eu fazer o envio, ó, entre 9h e 9h30, né, que geralmente é o meu início de trabalho. Onde? Não coloquei onde, mas eu poderia colocar, né, tipo, onde eu poderia estar programado para mandar. Mas eu não coloco onde, porque eu tenho muitas das informações, já tenho no meu celular. Então, onde para mim hoje já não importa mais, mas é útil. Para muita gente é útil. Agenda. Na minha agenda, né, no caso, Jefferson Amaro, descrição. Enviar as condições para o cliente Silvio Leonardo. O Silvio tem interesse por apartamento 197 metros e o Leonardo por apartamento 240 metros. Quer dizer, eu coloquei todas as informações ali do que eu preciso enviar para o cliente. Quando é que eu anotei isso? Quando eu atendi o cliente no domingo, às 14 horas. Então, eu sei que eu atendi o cliente às 14 horas e eu sei o horário e o dia que eu fiquei de mandar preço para ele. Por que eu coloquei essa informação entre 9h e 9h30 e por que eu coloquei só dia 25/10? Porque o cliente falou para mim que segunda e terça-feira ele estaria fora de São Paulo. Aí eu pergunto para vocês, o que adianta eu mandar uma tabela de preço para um cliente ou a condição de pagamento para um cliente logo após o atendimento ou na segunda-feira, se ele não vai ver o e-mail dele na segunda-feira? Ou seja, ele vai receber lá toneladas e toneladas de e-mail, porque as informações, como eu já passei antes, chegam muito depressa, e aí o seu e-mail vai ficar lá perdido no meio. E o que acontece? Pode ser que ele passe desapercebido pelo seu e-mail. E aí você o quê? Perdeu outra oportunidade de concretizar uma venda. Ou de continuar as negociações dessa venda. Então, se o cliente falou que vai estar fora segunda e terça, eu já avisei ele. Eu falei, então tá bom, na quarta que você estiver no seu escritório, eu vou agendar para você receber os preços. Tudo bem? Tudo bem, eu aguardo. Está feito. E aí você pode colocar a cor do evento, vermelho, laranja, verde, enfim, você tem uma infinidade de cores ali. Né? Por que eu coloquei ali vermelho? Porque o vermelho é uma intuição muito forte, que eu sei que eu preciso fazer aquilo. Então, na hora que eu olho a agenda, eu vejo que está em vermelho, eu falo, opa, está em vermelho. Vamos ver o que é essa situação que está falando. E aí, depois que você criou o evento, né, no caso, no dia que você criou o evento, aí você pode salvar, ou também como pode descartar, entendeu? Mas a ideia é o quê? É sempre salvar o seu evento. Senso de ordenação. Então, vamos lá. Quando eu falei para você da ordenação, e eu dei a função do Google, para quem não sabe, né, mas assim, vale a pena falar aí nesse processo, quem quiser acessar a agenda do Google pelo celular, é só clicar no calendário. O calendário é a minha agenda. Então, na hora que eu clico no calendário, eu tenho uma data, eu consigo organizar a semana, eu consigo, pelo celular, criar os eventos pelo celular. Sim. A mesma. Do mesmo. Sim. É a mesma. Você acessa ela pelo celular, pelo um iPad, por qualquer outro computador. Né? Então, essa é a ideia. Então, quando você clica no computador, no caso, eu estou exemplo aqui o computador, se você quiser acessar aos seus contatos,
né, que estão no celular e não está com o celular próximo, você vai clicar naquela abinha que ele mostra o menu de aplicativos do Google, e ele tem ali, ó, escrito mais. Na hora que você clica em mais, ele abre mais uma telinha que ele coloca Shopping, Documentos, Livros, Blogger, Contatos. Você vai lá em Contatos, né, quando você for em Contatos, G+, é rede social. É rede social como o Facebook, como qualquer outra. É o Google Plus, que eles chamam. Né, que é uma rede social que você pode estar interconectado com é pouco usado, mas é uma rede social. Aí, na hora que você clica no Contatos, o que ele aparece ali? Ó, lado esquerdo. Clientes, Coworkers, Family, Friends. Né, ele tá ali puxando do inglês, mas é porque eu configurei para ser do inglês. Né, então, descarta essa parte aí, mas ele aparece tudo traduzido. E aí, na hora que você clica no nome do contato, você pode editar esse contato, né? O que é editar? Você pode colocar a empresa que ela trabalha, colocar um e-mail, colocar alguma observação, e na hora que você clicar em salvar, né, que está ali naquela parte ali, ó, que está ali naquela parte no cantinho da tela ali, na hora que você clica em salvar, você salva no sistema e salva no seu celular. Automaticamente. O sistema é integrado, né? Então, ele funciona para os dois lados. E como que eu posso fazer um senso de limpeza? Né? De novo, utilizando a planilha que eu já criei lá atrás. Então, assim, eu posso muito bem criar uma planilha, eu coloco lá nome do cliente, endereço, telefone, eu posso colocar uma coluna, criar uma coluna. Para quem tem dificuldade de fazer planilha, como eu falei depois, eu posso entrar em contato comigo que a gente passa isso aí. E aí você pode colocar lá o cliente, o quê? Como quente, morno e frio. É o exemplo que eu uso. Porque se é um cliente quente, eu vou... A ideia é o quê? Que eu use para agora. Esse cliente é quente. O que eu vou perder tempo? Com um cliente quente ou com um cliente frio? Um cliente quente. No máximo, morno. Né? E o frio, eu vou entender o que é o cliente frio, porque, veja bem, quando eu falo de cliente frio, não é, gente, pelo amor de Deus, não é para descartar o cliente. É para entender a necessidade dele e verificar quando é que você pode fazer contato com ele de novo. Enfim, tem várias possibilidades, entendeu? E o que seria, depois, né, do senso de limpeza, enfim, né, o que é a limpeza? É você organizar, né, o que é o cliente? É a padronização. O que é a padronização? Evitar de mudar o projeto criado. Então, assim, você criou uma planilha, alimentou as informações, evita de modificar essa planilha, de querer criar uma planilha mais mirabolante, com mais informações. Porque você, quando faz isso, quando você migra de uma planilha para outra, você tem que começar tudo de novo. E aí você consegue o quê? Você perde o tempo de fazer autodisciplina. Então, feito o modelo, segue o modelo até o final. E replica esse modelo. Faz novamente o modelo. Com um cliente novo ou com um cliente que já está na sua base de carteira. Né? Você faz o censo, então você evita. Então, depois que você monta ali, até coloquei um desenho ali de, né, uma pessoa de terno, que a maioria das vezes nós estamos de terno, né, com uma engrenagem. Você montou o sistema, se você tirar uma engrenagem do lugar, não vai funcionar. Não vai funcionar mesmo. E se aí não funciona, tudo que você começou lá no 5S, quando você está chegando no modelo de padronização, que é para fechar o círculo e começar de novo, e fazer o processo se realimentar, você perde o time nos 45 do segundo tempo. E aí vai ter que começar de novo. E é neste ponto, e no próximo, né, que é a ordenação e a autodisciplina, é onde o 5S mais pega na dificuldade. É um processo que vocês parecem ser simples. É simples, mas se utilizado. Se você fala e coloca na cabeça, eu vou usar, mas não alimenta ele tende a fracassar. E aí, você vai ficar dando volta, e quando você vê, você está cheio de papel de novo, está cheio de situações de novo, você fala, caraca, não consigo me organizar. E a ideia do 5S é o quê? Nós nos organizarmos, nós nos ordenarmos para tirar o maior proveito do nosso tempo de trabalho e sobrar mais tempo para cuidar da nossa saúde. Porque está tudo vinculado uma coisa com a outra. Tudo. Sem exceção.
né? Então, se a gente trabalha muito e cuida pouco da saúde, o que acontece? A gente fica doente, a gente se estressa. Se a gente trabalha demais e come tudo errado, o que acontece? Má alimentação, dá errado. Então, quando você olha o processo geral, eu vou falar para vocês, os japoneses foram muito inteligentes nesse processo. E é isso que nós temos que trazer para a nossa vida, para a nossa pessoa, para o nosso profissional. Prazo para isso acontecer, por volta de uns 3 meses, para você conseguir fazer girar a roda. Né? O que é girar a roda? Completar a utilização, a ordenação, a limpeza, a saúde e a autodisciplina. Quando vocês fez tudo, aí vem a parte difícil, que é o quê? A autodisciplina, que é o quê? Fazer de novo. Aí, acabou de novo? Faz de novo. Faz de novo. O ciclo é repetitivo. Mas quem conseguir manter isso dentro de um processo bacana, eu tenho certeza que vai sentir uma liberdade de tempo bem maior. Vai conseguir se programar melhor. Eu consegui fazer isso. E não pense que eu já não errei o processo, não. Eu errei o processo no meio do caminho aí, porque você faz, aí você, às vezes, se ocupa com alguma outra coisa e esquece. Quando você vai olhar de novo, você fala, nossa, onde eu estou? Parei. Né? Então, você tem que parar, ver onde parou e tentar voltar na roda. Ajustar. Porque se você não ajusta, a tendência é o quê? Ficar tudo bagunçado de novo. Né? E a gente não quer que isso fique bagunçado. Então, refazer o ciclo novamente com cada novo cliente e com toda a sua base de dados. Né? Porque você não vai refazer o ciclo só com um cliente novo. Você tem que... Não pode esquecer da sua base de cliente que está lá atrás. Então, o que o 5S e o Kaizen nos traz? Reflexão, atitude, porque nós refletimos, nós fazemos a reflexão. Quando a gente entende o que nós refletimos, nós temos atitude. E para manter a atitude, a gente tem que ter comportamento. Porque um está ligado com o outro. Por isso que eu coloquei na sequência, reflexão, atitude e comportamento. Né? E um dia, você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. Pessoal, a gente tem que sempre pensar em olhar lá para cima, em olhar para o primeiro lugar. Pódio é uma coisa que nos incentiva a continuar no ramo que nós estamos. E quem é que não quer ter sucesso profissional? Quem é que não quer chegar no final do ano e ter condições financeiras saudáveis, sem se preocupar que vai começar ano, sem se preocupar que tem que pagar imposto, que isso aí todo mundo tem, não escapa. Mas nós podemos fazer isso. Nós somos capazes de fazer isso. Basta fazermos. Basta fazermos. É simples assim. Né? É simples, mas é complicado. Porque nós não somos sozinhos. Nós temos família, nós temos filhos, né? Temos esposas, enfim, está tudo atrelado. Só que na medida que você começa a fazer o processo, as pessoas tendem a se encaixar dentro do seu processo. Por quê? As pessoas veem que você está tendo sucesso no que você faz, que você está tendo aproveitamento no que você faz. O que a pessoa vai chegar aos alunos e falar assim, olha, como é que você está conseguindo atender tanto cliente assim? Como é que você dá conta de fazer isso? Aí você vai explicar para ela. O que você vai explicar para ela? Você vai repassar o conceito. Se a pessoa quiser, ela vai fazer. Tende a ter sucesso? Sim, por que não? Basta fazer. Aí, é uma cadeia. E vai indo, e vai se replicando. Né? Então, assim, para concluir, né, eu quero aqui passar um vídeo bem rapidinho para vocês, né, para vocês fazerem uma interpretação aí sobre o que é, o que ser e como não ser. Águia ou galinha? Não interessa o que os outros possam pensar, dizer ou fazer. Nós precisamos buscar nossos limites máximos, não apenas boiar à deriva, ao sabor da correnteza.
ou de má vontade apanhar uma onda e deixar-nos levar à praia. Não, devemos voar. Charles Swindoll. Uma das parábolas mais bonitas que já tomei conhecimento foi contada por James Aggrey e relatada por Leonardo Boff no livro A Águia e a Galinha. Conta Aggrey. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia. Colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas. Embora a águia fosse o rei e rainha de todos os pássaros. Depois de 5 anos, esse homem recebeu a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: "Esse pássaro aí não é uma galinha, é uma águia." "De fato," disse o camponês, "é águia. Mas eu a criei como galinha. Ela não é mais uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão." "Não," retrucou o naturalista. "Ela é e será sempre uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas." "Não, não," insistiu o camponês. "Ela virou galinha e jamais voará como águia." Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: "Já que de fato você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe." A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista. Olhava distraidamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando os grãos e pulou para junto delas. O camponês comentou: "Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha." "Não," tornou a insistir o naturalista. "Ela é uma águia, e uma águia será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã." No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe." Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga. "Eu lhe havia dito, ela virou galinha." "Não," respondeu firmemente o naturalista. "Ela é águia, possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã. Amanhã a farei voar." No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram a águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe." A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então, o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Neste momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico caucal das águias e ergueu-se soberana sobre si mesma. E começou a voar para o alto, a voar cada vez mais para o alto. Voou até confundir-se com o azul do firmamento. A parábola de James Aggrey é realmente esplêndida. Evoca dimensões profundas do espírito, indispensáveis para o processo de realização humana. O sentimento de autoestima, a capacidade de dar a volta por cima das dificuldades quase insuperáveis. Cada pessoa tem dentro de si uma águia. Ela quer nascer, sente o chamado das alturas, busca o sol. Por isso, somos constantemente desafiados a libertar a águia que nos habita. Uma águia tem dentro de si o chamado do infinito. Seu coração sente os picos mais altos das montanhas. Por mais que seja submetida a condições de escravidão, ela nunca deixará de ouvir sua própria natureza de águia, que a convoca para as alturas sublimes.
As pessoas que alçam voo sublime são as que se recusam a deitar-se, a suspirar e desejar que as coisas mudem. Tais pessoas não reclamam sua sorte e tampouco sonham passivamente com algum navio longínquo que vai chegando. Em vez disso, visualizam em suas mentes que não são desistentes. Não permitirão que as circunstâncias da vida as empurrem lá para baixo e as mantenham subjugadas como galinhas. Vamos, voe e vença. Ocupe o lugar que é seu no alto do penhasco. A águia gosta de pairar nas alturas, acima do mundo, não para ver as pessoas de cima, mas para estimulá-las a olhar para cima. Elizabeth Kubler-Ross. E aí, pessoal, para onde vocês têm olhado? Para baixo? Para frente? Ou para cima? Quem não está olhando para baixo, não está olhando para cima, não se sinta envergonhado com isso. Há tempo de mudar. Quem está olhando para cima, sucesso. E continua, porque você tem a certeza que você vai trazer gente com você querendo o seu sucesso. Mas não de forma invejosa, não de forma ilícita. Ela vai querer te acompanhar. Ela vai querer ser um duelador com você. E aí é onde entra a nossa competitividade. Aonde entra o nosso processo de a gente querer ser campeão do ano. Querer vender mais todos os anos. Né? Isso é o que nos motiva. Que assim, vejam bem, né, que quando eu falo assim, que a gente quer vender mais todos os anos, na verdade nós queremos concretizar mais vendas todos os anos. E isso é como a águia, tende ao infinito. Se você puder negociar 50 imóveis no ano, maravilha, se puder ser em 100. Se fizer uma meta de 10 e negociar 10, meta realizada. Se realizou 10 no ano passado, vamos buscar 12 no outro ano, vamos buscar 11, vamos aumentar a meta. Vamos verificar, dentro do processo, onde nós erramos. Porque nós erramos no meio do processo. Né? E vamos tentar corrigir para poder fazer. Bom, com tudo isso e com o vídeo, né, eu quero deixar para vocês aqui uma coisa legal, que é ter serenidade. Isso é importante para a gente. Né? Ter muita serenidade para o bom proveito da vida pessoal e profissional. Né? Evitar de gritar com as pessoas, evitar de se estressar. No estresse, gente. Imagina que você está sentado trabalhando num campo. Né? Traga consigo a calma. Que essa calma é repassada para as pessoas de forma igual. Né? E as pessoas vão se sentir bem em estar ao seu lado. Elas não vão querer não estar ao seu lado. Pelo contrário, elas vão querer se aproximar de você. Elas vão querer que você ajude elas a fazer o que você faz. E isso é o nosso convívio profissional. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas e sugestões,